Mas a riqueza do rei Salomão nunca esteve no ouro e na prata, sempre esteve na sabedoria, né? Então essa é a questão. Então se um empreendedor ele quer adquirir isso, ele precisa buscar Deus, porque a sabedoria não vem da terra, vem do alto. O empreendedorismo, ele vai muito mais do que o retorno financeiro. Às vezes o retorno financeiro é a última parcela, a parcela mais simples de conseguir, porque se tu criar uma solução que ela funciona, tu vai ter retorno financeiro, mas ele não é o único ponto. Quer conduzir um negócio teu com sucesso? Vai por princípios bíblicos. As pessoas que tiveram sucesso seguiram o princípio bíblico sem conhecer o princípio, mas porque elas conheciam de uma outra forma, né? Por tradição. O pai falou, a mãe falou, então vem aquela tradição familiar. E a pessoa conduziu com honestidade, com dedicação, com trabalho, com tudo isso. A Bíblia ensina a trabalhar. A Bíblia não ensina ninguém. Ela diz que o vagabundo empobrece. Então, tudo que a gente vê, né? É verdade. Então, tudo que a gente vê na vida hoje, realmente não tem como fugir. Eles conseguiram pensar em tudo. Até o mundo digital hoje está na Bíblia. A caminhada, assim, empreendedora, ela é cheia de... eu não vou saber uma expressão exata, mas assim, ela tem alguns pontos onde dá aquela alavancagem e na maioria das vezes a gente não sabe que eles vão acontecer. Eles acontecem. E é assim, das duas uma, ou tu aproveita, tu entende e surfa e vai embora, ou tu perde. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dougcast. Eu sou o Doug, host desse podcast, e aqui nós falamos sobre empreendedorismo, sobre marketing digital e sobre como utilizar as redes sociais para potencializar os resultados do teu negócio. Hoje eu estou com um convidado muito especial, alguém que eu já queria ter trazido antes, né? Mas tudo na hora certa. E pela thumb e pelo título vocês já puderam perceber que é o apóstolo Wagner, né? Um grande empresário, um homem de Deus, pastor, apóstolo da nossa comunidade, um pai de família, alguém que assim inspira muito a gente, a nossa comunidade, todos que estão aqui. E a gente tem alguns assuntos muito legais para construir com vocês hoje, aí, falando especificamente e principalmente sobre empreendedorismo à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. Então nós vamos trazer alguns princípios bíblicos, algumas coisas que a Bíblia nos ensina sobre empreendedorismo, sobre essa mentalidade empreendedora e sobre como a gente ter sucesso, né, nos negócios, que é muito importante para o mundo que a gente vive, para o país que a gente vive, que depende de pessoas que tenham ideias, tenham esse espírito empreendedor e façam isso da maneira certa, né? Então, apóstolo, seja muito bem-vindo ao Dougcast, é um prazer enorme ter o senhor aqui comigo hoje à mesa. Quero deixar o senhor se apresentar aí para a minha audiência e depois a gente já emenda aí as perguntas. Amém. Obrigado, Douglas, pelo convite, primeiro. Meu nome é Wagner Calheirana, eu sou empresário no ramo de nutracêuticos. Nós também somos pastores de uma igreja, Cristo Vive, aqui na cidade de Lajeado, hoje em Lajeado, né? Pós-enchente. E nós estamos empreendendo desde que eu me conheço por gente, eu sou empreendedor. Legal. E a gente vê a mudança de todo esse cenário, né, acontecendo agora na vigência desse tempo, dessa década, né, que está passando agora. E eu sou também pai de 3 filhos, marido de uma só mulher já há 35 anos. É uma história, mas não me arrependo, né? Então tá a bênção pura. E é isso aí, a gente está aí para contribuir e poder contribuir no que for preciso aí. Que legal, que legal. É um prazer enorme realmente ter o senhor aqui. Até a gente estava comentando agora aqui nos bastidores, né, o quanto a gente tem conteúdo, quanto a gente tem coisas bacanas aí para trazer para a nossa audiência. E assim, apóstolo, antes da gente começar então com as perguntas aí de fato, dando um contexto, né, para nossa audiência, para quem está nos assistindo aqui hoje, quem está com a gente, né, o apóstolo ele é fundador da Caps Express, empresa que a gente já trouxe aqui no Dougcast também, né, o Vini já esteve aqui, o Estevão, o Júlio, que são também sócios lá, já estiveram aqui falando sobre conteúdos, contando um pouquinho da história, mas hoje eu quero dar uma pincelada com o senhor também sobre esse início, né, lá atrás, antes de se tornar Caps Express, né, que ainda tinha outro nome, como vocês entraram, na verdade, no ramo dos chás aí, e também já trazendo um pouquinho sobre esse contexto de como o empreendimento entrou na vida do senhor, porque assim, para quem conhece muitas vezes, hoje até tá, digamos assim, tá mais, não é, a melhor palavra não é moda, assim, mas tá mais comum a gente ver pastores, empresários e pessoas que estão no meio espiritual, no meio evangélico também tendo empresas, mas quando a gente vai voltar aí por 10, 15,
20 anos atrás, quando eu era criança, quando eu era pequeno, por exemplo, era muito mais difícil, né? Normalmente quem estava na igreja, quem era pastor, quem se dedicava à vida ministerial, assim, ficava mais no ministério, né? E o senhor sempre empreendeu, ou quando não empreendeu, trabalhou em outras empresas, paralelo à obra, paralelo ao ministério, paralelo às atividades na igreja, né? E isso pra gente, eu que cresci vendo o senhor, é uma inspiração, realmente sempre foi uma referência, sempre foi uma inspiração, porque além do trabalho ministerial, trabalho na igreja, cuidando de pessoas, cuidando de vidas, né? Cuidando dos cultos e tudo mais, ainda o senhor sempre teve família, sempre cuidou da família de forma linda, né? Inclusive o Estevão, então, já teve aqui, a Gé e a Dedé ainda não estiveram, mas quem sabe futuramente também estejam, a pastora também. E além da fé, da vida ministerial na família, também empreendendo ou trabalhando em empresa, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa mentalidade, sobre como o senhor começou, como foi esse início e como que o senhor veio pro empreendedorismo e trouxe isso paralelo aí à vida ministerial. Sim. Douglas, bom, o empreendedorismo, eu acredito que ele é uma veia natural que a pessoa muitas vezes adquire durante a vida, mas é um dom também. Legal. Que vem de Deus. Eu acredito que empreender é um dom de Deus, não é para qualquer um, né? A gente vê muitas pessoas tentando e por não conhecimento, ou até mesmo por não ter uma veia de coragem, porque uma das coisas que o empreendedor precisa ter é coragem. Boa. Inspiração, coragem, determinação e resiliência, né? Se a pessoa não for resiliente, não tiver coragem naquilo que for fazer, realmente o empreendedorismo se torna um desafio grande para qualquer ser humano. E a tendência de uma pessoa que não tem essa resiliência, essa coragem, ela partir para o lado CLT. Ela trabalhar para alguém, porque ela vai ter um pouco mais de tranquilidade na alma, né? A gente sabe o que é pagar os boletos, pagar funcionário, pagar os colaboradores e tem tudo isso, é um desafio total, né? Você dorme pensando, acorda pensando, então isso tudo tem que ter veia. E a mesma coisa o ministério, eu acredito que quem me despertou para isso, eu ainda antes de conhecer Jesus, quando eu era criança, com 7 anos de idade, eu peguei uma caixinha de picolé, né, uma caixinha de isopor, e saí vender picolé nas ruas de São Paulo, né? Caramba. Então quem me fez empreender foi a necessidade. A necessidade leva a pessoa a dar um jeito de comer, de beber, de dormir e precisar pagar as contas, né? Então eu com 7 anos de idade já comecei a precisar pagar minhas contas, então eu sabia que eu precisava trabalhar. E quando chovia eu vendia vela no cemitério, né? Saía vendendo vela. Aí eu sabia, hoje não vai dar para picolé, mas dá para vender vela. Vender vela de bar de chuva, imagina como que era, né? Mas era empreendedor inteligente, sabia a sazonalidade ali, né? Isso aí, tinha capelinha, eu saía vender vela e vendia muito, dava mais margem de lucro no vender vela do que vender picolé, né? Eu precisava vender 1000 picolé para ganhar o que eu vendia 100 vela, então ali eu fui entendendo como funcionava também, como é importante o empreendedor entender a margem de lucro, né? Sem margem de lucro não tem. Com 7 anos. Com 7 anos de idade. Legal. E aí fui engraxar sapato, daí quando não dava para vender vela, quando não dava para vender picolé, eu ia engraxar sapato. Fiz uma caixinha, eu e o Vicente, era um cara louco da cidade lá, que eu morava em Vinhedo, né? E a gente vivia, ele me ensinou a fazer samba até com a franela, né, para limpar o pé dos caras. Daí ele me ensinou a fazer sambinha, ele era o engraxate oficial da cidade e eu fui concorrente dele. Olha. Mas ele me apoiava como concorrente, porque ele era louco, então ele me apoiava, né? Hoje eu entendo que ele não era louco, ele era totalmente sano, né? Que ele sabia que a concorrência também ia fomentar o negócio dele, né? Totalmente. E eu fui fazer esse trabalho. E aí depois eu me converti com 16 anos de idade, eu fui para o ramo da mecânica, eu estudei no Senai e fui para dentro de uma empresa. E dentro daquela empresa, como eu já tinha essa coragem de empreendedorismo da infância, eu trabalhava dentro da fábrica pensando, um dia eu vou ter minha fábrica. Então eu tinha 14 anos de idade, fiz o Senai, me formei com 16, e aí eu sou ferramenteiro, trabalhei com, né, sou mecânico técnico mecânico. Mas assim, justamente paralelamente a tudo isso, eu me converto, vou para a igreja, começo a fazer teologia. Junto com isso também eu tentei uma vidraçaria, não deu certo. Tentei um açougue, não deu certo. Abri um supermercado, deu muito certo. Aí vendia muito, prosperei bastante lá, até que chegou o chamado e a gente viu o risco que estava São Paulo na época. E eu falei assim, eu tô só resumindo, tá, para ti, bem rápido minha história. E eu estava com os 3 filhos já, e numa situação, estava bem financeiramente, mas eu não estava assim, me sentindo seguro na região que eu morava, em Campinas.
Daí eu falei, quer saber uma coisa? Recebi um convite para vir até o sul e começar aqui a Brasilata, montar uma linha de aerosol, que eu sou mecânico dessas máquinas de aerosol. Daí eu vim para cá, eu fiz uma oferta. Falei, se for de Deus, eu sempre coloquei Deus em primeiro lugar, né, Douglas? Então sempre meu teste foi assim, provar se realmente aquilo era a vontade de Deus, aquilo que eu tinha estipulado como um sinal de Deus acontecesse. Tá. E na época eu pedi um salário bem alto, um salário de mais do que de engenheiro, e eles aceitaram minha oferta e eu vim trabalhar para cá. E aqui eu comecei uma igreja em casa, que não deixa de ser um empreendedorismo do reino, né? Verdade. A igreja também é empreender em vidas, porque muitas vezes a gente pensa que empreender é só business, né? O empreender não é, o empreender é muito mais que isso, né? Tudo que a gente reúne a comunidade para mexer até na família, na economia e tudo isso, né? Não só pensando em renda, mas também, né, as ONGs, por exemplo, é um empreendedorismo também, né? A igreja é o empreendedorismo. Então, o que você vai fazer de uma certa forma, onde envolve pessoas e você vai empreender, você vai investir na vida de pessoas, seja o teu tempo ou seja dinheiro. Então, eu acredito muito nisso. E então, essa coragem de começar tudo e se dedicar a isso com dedicação, com resiliência, com nosso coração, acreditando, né, com fé naquilo que a gente investe. Isso é importante, acho que esse é um ponto determinante para a pessoa ter sucesso em seu trabalho, né? Então, legal. Olha só, a gente falou aí sobre necessidade, né? Primeiro que é uma das coisas que, assim, precisa ou deveria motivar todos nós, né? Que a necessidade em algum momento bate na porta aí. Então, assim, é um fator que motiva muita gente. Óbvio, a gente tem pessoas, às vezes, que herdam uma empresa, ou, né, ou vai seguir a sucessão de uma empresa que daí é um pouco diferente, sim. Mas quando a gente vai olhar para os negócios hoje, para as marcas de sucesso, e principalmente para aquelas que a gente acompanha, que cresceram, assim, na década de 80, 70, 80 para cá, a gente vai ver que todas elas foram fundadas a partir de ou uma necessidade ou de uma dor específica de um mercado, né? Alguém viu um problema, viu uma necessidade e foi lá e criou uma solução. Então, acho que isso faz parte da mentalidade empreendedora, né? O empreendedor, ele tem essa coisa de enxergar problemas no mundo, seja como for, e procurar uma solução para aquilo ali. E às vezes eu preciso pagar minhas contas, preciso me sobreviver e eu vou achar alguma coisa para fazer, né? E vendas também está muito linkado com isso, é legal. Mas eu gostei desse gancho que o senhor falou sobre empreender em relação a família, a fé e outras coisas que também são formas de empreendimento, porque se a gente for pensar a remuneração, o dinheiro, né, o valor monetário, ele é uma parte tão pequena do empreendedorismo, né? Sim. Óbvio, ninguém começa um negócio para não ganhar dinheiro, mas assim, o dinheiro, ele talvez é a última etapa, né? Quando tu inicia um empreendimento, tu tem que se preocupar primeiro por ter uma boa entrega. Tu vai precisar ter uma equipe competente, então tu tem que investir em treinamento, tu vai ter que ter tecnologia, tu vai ter que ter processos bem claros, tu vai ter que ter tanta coisa antes de chegar no resultado monetário, né? Então acho que isso é um insight legal para quem está nos assistindo aqui já de início, né? O empreendedorismo, ele vai muito mais do que o retorno financeiro. Às vezes o retorno financeiro é a última parcela, a parcela mais simples de conseguir, porque se tu criar uma solução que ela funciona, tu vai ter retorno financeiro, mas ele não é o único ponto. E aquele empresário que muitas vezes ele começa com o empreendimento só para ganhar dinheiro, ou ele não fica, porque daí vem a parte da resiliência, a parte do propósito, a parte de uma enchente que derruba metade do estado, né? E ele desiste, se ele está só pelo dinheiro. Ou nesse meio do caminho ele começa a entender, não, mas eu não faço isso só pelo dinheiro, eu faço pelas pessoas, eu faço pela minha família, eu faço por alguém, eu faço pela minha equipe. Então acho que essa mentalidade ela vai mudando, né? E o dinheiro é só um dos fatores dentro do empreendedorismo. Acho que é um insight legal aí. Eu penso que a primeira coisa é a paixão, né? Você tem que ter Legal. a paixão naquilo que você vai fazer e você tem que acreditar naquilo que você vai fazer. E aí o dinheiro, ele não é um fim, ele é um meio, né? Boa. Ele é um meio que ele vai te trazer resultados de acordo com a paixão e com o suor, com a inspiração que você empreende. Então, a gente sabe que a primeira coisa, eu acho que a força motora de tudo isso deve ser a paixão pelo que eu vou fazer isso porque eu tenho uma missão com isso, né? Legal. Então eu tenho uma missão com isso e Deus me dá uma visão e eu sei que aquilo vai ajudar pessoas. Então eu acredito que a prosperidade está quanto mais pessoas você consegue ajudar.
Caramba. Então, quando você empreende, consegue ajudar pessoas no teu empreendimento, isso vai lhe gerar lucros, vai lhe gerar uma receita favorável, porque você está atendendo o próximo. Então, eu acredito que isso está muito ligado ao amor, não só pelo que você faz, mas pelo próximo. Porque hoje a gente tem uma indústria, a gente tem pessoas que trabalham ali. Então, eu penso em cada família daquelas que estão trabalhando com a gente no empreendedorismo, porque eu poderia ter fechado pós essa enchente que deu, né? Sim. Aqui no Rio Grande do Sul, a empresa, e pegado minhas rendas que eu tinha, não reinvestido na empresa, mas vivido do resto, né? Com certeza. Mas na hora, como missão, eu pensei, não, a gente vai ter que retomar isso aqui tudo, porque está gerando emprego para essas famílias que estão aqui, porque se torna família da gente praticamente, né? E a gente tem a responsabilidade de abrir as portas todos os dias, pela paixão e por produzir, por ver também que essa mercadoria que nós estamos fazendo está gerando saúde para as pessoas, está gerando vida para as pessoas. Então, essa entrega é importante, e um povo que tem essa visão, ele prospera, porque ele vai gerando valores, ele vai gerando produtos, atendendo dores. Então, os negócios da gente tem que atender a dor de alguém. Não é verdade? E tem que estar de acordo com a paixão que a gente tem para atender a dor de alguém. Então eu acredito que isso, eu acho que todas as marcas, todos os grandes players do mundo, ele sempre pensou em atender um público-alvo. Então a gente não pode atender a torcida inteira. Verdade. Nós temos que fazer o jogo, né? Então, só que a gente tem que jogar para um determinado torcedor, né? Não para toda a torcida. Não tem como tu fazer um jogo onde você vai alcançar toda a multidão, mas você tem que ver quem eu gostaria de alcançar com isso. Então a gente hoje, por exemplo, na Caps Express está alcançando o mercado digital. A gente viu essa dor. Nós fomos uma das primeiras empresas do Brasil a vender suplemento alimentar pela internet, vendo o e-commerce, né? Praticamente a gente foi os pioneiros, né? Que startou esse trabalho, e a gente queria atender a dor das pessoas que precisavam, por exemplo, na pandemia mesmo. A vitamina D precisava, né? Então a gente viu a necessidade do mercado na época, a paixão de produzir isso, entendendo que esse mercado é saudável, ele fomentaria o cuidado da saúde e não o tratamento da doença. Sim. Então, pensando mesmo em tratar sempre a saúde, né? A manutenção da saúde é mais importante do que depois tratar a doença, porque tratar a doença a gente sabe que chega em ponto terrível. Então, é uma paixão em saber que você está produzindo, está fazendo bem para quem está trabalhando no grupo, está fazendo bem para o cliente final, está fazendo bem para o cliente intermediário, que é aquele que vem comprar da gente para vender depois, então, e está gerando receita para ele também. Então, eu acredito que esse ecossistema, ele precisa ser pensado, elaborado, e sabendo aonde ele começa e até onde ele chega, né? Legal, muito legal. Apóstolo, e no meio dessa jornada, então, quando o senhor vem para o Sul aqui, digamos assim, nesse meio tempo, o senhor, não que para de empreender, mas assim, estava trabalhando então na empresa ali como mecânico, né? O senhor ficou um bom tempo ali até depois abrir a empresa de novo. Como que foi esse processo? O que fez de novo? Claro, o senhor falou que sempre tinha esse sonho de ter a própria indústria, né? Mas como que foi esse período? Como que foi o gatilho que te levou a empreender de novo, a começar com os chás antes, né, de se tornar a Caps Express? E como que foi esse período? Porque isso também é uma coisa que, inclusive, o senhor falou sobre isso ontem no culto, né? Durante a nossa trajetória, durante a nossa vida, durante a nossa carreira, enfim, toda a nossa vida, a gente vai ter momentos de espera, né? E esperar, às vezes, é o não fazer nada, mas, às vezes, o esperar é o esperar trabalhando, também. Sim. Em algumas áreas, né? Então, como que foi durante esse período ali até a abertura e o início da Caps? Douglas, quando eu vim para cá, eu falei, eu vou ter um salário, que era um salário... Por exemplo, eu como empresário ganho isso hoje. Caramba. Que eu ganhava como CLT, né? Deus. Então eu tinha um salário muito bom, né? E é o mesmo que ganho hoje como empresário. Então, para você ver o quanto não é importante o dinheiro nessa história toda. Verdade. Ele é um fim, ele é um meio apenas, né? Sim. Mas é pela vontade, pelo desejo de você ter o negócio. Então eu vim para cá, fiquei 5 anos... trabalhando dentro da empresa, e depois surgiu de novo uma palavra na minha vida: necessidade de tempo. Então o que acontece? Quando você é CLT,
você tem a tranquilidade de poder entrar, carimbar teu cartão lá e passar e ter o período teu de trabalho de 8 horas, ir para tua casa, fazer suas 40 horas semanais e tranquilo. Só que você não tem, dentro deste tempo, o empresário trabalha 18, 20 horas até, ele só descansa quando dorme, na verdade, né? É verdade. Então, o que acontece? Nesse tempo, você precisa ter a liberdade do ir e vir. Então, me faltou, eu tive necessidade de liberdade, de locomoção, porque eu também pastoreava a igreja já estava com 300 e poucas pessoas na época, né? E a gente precisava daquele tempo, porque as pessoas me ligavam, porque alguém morreu, porque uma criança nasceu, porque um casal estava brigando, então por causa de tudo isso, aquilo, e eu falava, como que eu vou lidar? E pastor só lida com coisa boa. Assim, né? Só. Eles nunca perguntam, chega pra gente, né, dando a boa notícia. Sempre é quando ninguém avisa que comprou um carro, mas avisa que não tá conseguindo pagar a prestação, é mais ou menos assim, né? E aí o que aconteceu? Eu vi que a necessidade agora era grande, porque eu não estava conseguindo atender a demanda por causa do meu tempo, que o tempo era... Então, às vezes eu precisava pedir dar uma saidinha. Entendi. E aquilo atrapalhou bastante, né? Então, eu usava aquele tempo, às vezes eu saía da fábrica com a roupa de mecânico e ia pregar em cima do púlpito, né? E para poder, porque eu voltava para a fábrica de novo, porque quebrava uma máquina, e eu tinha compromisso com aquilo, com o meu trabalho, então eu tinha compromisso com a igreja, com compromisso com o trabalho. Eu precisei, numa hora, tomar uma decisão, e aí a necessidade de novo surgiu, que eu tivesse esse tempo. Daí foi aonde eu pedi meu desligamento da empresa e eu fui trabalhar na igreja, mas como eu não tenho, eu tinha um custo de vida já alto, né, já não luxuoso, mas a gente, 3 filhos, a esposa, tudo, eu precisava de manter um salário bom, e eu não queria tirar isso da igreja nem ser peso para a igreja, né? Fiz como o apóstolo Paulo, né, para não me tornar peso para ninguém, eu também trabalhava de noite, né, fazendo tendas, né? E eu trabalhava de dia na igreja, que eu trabalhava à noite. E aí eu falei, não posso ser peso para ninguém. Foi onde surgiu que eu comecei a vender o chá 21 ervas, né? Em 2006. Famoso chá 21 ervas. Famoso. Tem pessoas que já conhecem. Muita gente conhece, né? O Rio Grande do Sul inteiro. Rodou muito, né? Em 3 meses a gente tinha tomado todo o Rio Grande do Sul. Então nós começamos a fazer door in door, né? O porta em porta, né? E vender chás. Eu cheguei a vender só em chazinho no valor de R$4,80. Eu vendi 128 mil. Só eu, durante isso nós estamos falando de 2006, né? Imagina. 128 mil reais eu vendi num mês de chá. Em um mês? Em um mês. Caramba, absurdo. Era como hoje sair, então, e eu tinha essa habilidade de vender, eu vendia na borracharia, vendia na floricultura, vendia chá por tudo, né? Porque todo mundo toma chá. Então, um dia eu fui arrumar um pneu, não tinha dinheiro para pagar o conserto do pneu, né? Porque tava tudo empreendendo em rádio, TV e tal. Daí o cara, falei, furou o pneu, não tem dinheiro. Cheguei pro borracheiro, falei, cara, é o seguinte, ó, eu tenho que vender, fazer umas vendas, depois voltar aqui pagar, ou eu posso trocar isso aí contigo, o conserto do pneu com um chazinho. O que aconteceu? O cara pegou e comprou, né? Nós trocamos o conserto, não me lembro o valor direito, mas eu dei uns 2 pacotinhos de chá para ele, já botou no chimarrão, né, Douglas? E ele era gordo, obeso, assim, também. Começou a tomar e falou, pra que serve isso aí? Eu falei, serve pra emagrecer, serve pra isso, pra aquilo. Então me deixa mais aí. Daí ele começou a comprar. Olha aí. Só que o cliente ia arrumar o pneu, ele vendia. Não é possível. Então, abriu um ponto de venda numa borracharia. Sensacional. Então toda semana eu vendia 3, 4 fardos de chá pra ele lá. E ele vendia e me ligava. Ele era um dos melhores clientes meu, borracheiro. Então eu digo, o negócio está aí, né, Douglas? É a oportunidade, tu entender a oportunidade e não colocar obstáculo, porque muitas vezes se você não oferece, você não sabe. Então, de novo, a necessidade minha fez com que... Então a necessidade, ela é como um rio, né? Que desce das montanhas e ela encontra uma pedra e a necessidade é fazer a volta na pedra e não furar a pedra, né? Legal. Então, às vezes, a gente precisa de ser como um rio que desce as montanhas, contornando as pedras, né? Necessidade fará isso.
Que lindo, hein? Lindo, hein? Já vai dar um corte isso aí. Que legal. Essa do ponto de venda ali na borracharia, essa eu não conhecia, essa aí eu achei sensacional. Porque assim, nós estamos falando... 2006? 2006. Nós estamos falando de quase 20 anos atrás, né? Isso aí. Então assim, o mundo era totalmente diferente do mundo que a gente vive muito hoje, né? Diferente. As necessidades eram diferentes, o valor do dinheiro era diferente, como a gente vivia, pensava, era muito diferente. E era logo ali, foi há poucos dias, mas o mundo era bem diferente, né? E assim, naquela época, então, vocês fazendo essa venda direta, eu lembro que, assim, os pontos de venda principal, os tradicionais seriam farmácias, né? Lojas de produtos naturais, que estavam em ascensão na época também, né? Mercados, boa. Só que, assim, é muito mais difícil entrar nesses pontos que já tem mais concorrência, já tem outros chás, já tem outras coisas rodando, né? Mas, assim, eu lembro bizarramente, inclusive, eu também trabalhei na época, a mãe trabalhava lá no chás, também embalei muito chá lá também. Então, assim, é tão legal, né, relembrar tudo isso e ver tudo isso acontecendo. Mas, assim, tiveram muitos desafios naquela época. Eu lembro que naquela época do chá, o senhor chegou a ter uma equipe muito grande, né? Eu acho que teve mais de 10 vendedores externos, além da equipe, né? 12 vendedores na época. Assim, e atendendo praças, dividindo naquele modelo, digamos, mais tradicional de empresa, né? Atendendo várias... Sim. Vocês não era indústria, né? Na verdade, não era uma revenda, né? Revenda, distribuição, assim, porque recebia matéria-prima, embalava e daí depois vendia, mas já com uma marca forte, já entendendo o valor de marca. Sim. Que isso é uma coisa importante também, que muitos negócios começam sem entendendo o valor de marca. Vocês já tinham muito nisso. Só que naquela época, me parece que o valor da marca estava muito atrelado ao produto. Dependia muito de um produto, né? Justamente. Tudo bem, era um produto campeão, assim, mas era só um. Se não vendesse aquele ali, já ficava na mão. Então, como que foi esse processo, assim, nessa dependência de um produto? Depois eu lembro que começou a ser ampliada a linha de produtos, depois vocês mudaram também a produção. Como é que foi esse processo? É o seguinte, Douglas, a gente começou a vender para um fabricante de São Paulo, e a gente começou a crescer e deu um problema no relacionamento da gente na época. E eu tinha contas para pagar, porque a gente fazia divulgação da marca, né? Essa preocupação minha aqui no Rio Grande do Sul era realmente fazer com que a marca ela se tornasse forte. E para que se lançasse depois qualquer produto naquela marca, pudesse ter já a força, né? Então eu me preocupava muito com esse lastro. A marca é um grande lastro para qualquer produto, né? Sensacional. A gente tem que ter essa visão que trabalhar a marca é importante, né? E a marca ela precisa atender dores, né? E ela precisa de identificar um público. Então essa era a minha preocupação, identificar o meu público. Eu já tinha identificado que era a melhor idade, mulheres e as pessoas mais obesas que precisavam ser atendidas, diabéticos e tal. Só que aconteceu muita mudança no caminho todo aí, e aí eu precisei então de romper o relacionamento com aquela empresa, e nós começamos então na cozinha da nossa casa a fabricar o chá. Né? E aí nós vendemos 21 ervas, fizemos 21 mais uma. Então, chegamos, né? Se 21 não atendia, 21, né? Eu não fiz o 22, eu fiz o 21 mais um, né? Porque o 21 já era forte na época. E realmente era atrelado, o nome da marca não era 21 ervas, o nome da marca era outro, né? E eu não quero citar aqui o nome, né? E aí a gente pegou e começamos um trabalho com a Saúde e Sabor. Daí eu comecei todo um retrabalho, Douglas, um reinvestimento na marca, nesse lastro da marca para poder trabalhar, e realmente foi um sucesso, né? A gente fez depois os 7 ervas, depois fizemos uma linha de chá muito grande, 240 e poucos chás que a gente fazia no mix nosso, e começamos a trabalhar. Tivemos muitos erros na época, mas também tivemos muitos acertos, né? Foi aonde a indústria começou. Né, ainda a gente depois vimos a necessidade, começou a mudar a legislação, alguns chás foram proibidos em 2009 pela Anvisa, e a gente precisava então, não tinha como mais fabricar o chá com todas aquelas ervas que a gente usava ali, porque liberaram poucas ervas daquele mix que a gente tinha, e a gente precisou mudar o negócio. Foi onde a gente encontrou uma máquina de encapsulado, né? E nós compramos essa máquina de encapsular e começamos de uma forma muito simples, muito tranquila, né? Humilde, a fabricar as nossas cápsulas. E até chegar 2017, aonde o mercado de chá começou a nos jogar para baixo. E a gente tinha, então, aí começamos com uma linha de suplementos, né? Fazer whey, protein e tal, com a Still Made. Né? Still Made foi uma marca que o Estevão lançou na época. E só que o que aconteceu com a Still Made? Um produto fantástico, uma marca também muito forte, né? Para se trabalhar, um nome forte, um nome que atendia bem, né? Mas
logística era o problema. Entendi. Muito peso, ficava caro para enviar esse produto, tudo, então a gente perdia toda a margem de lucro na logística, né, na distribuição. E isso tudo fez com que a gente entendesse também que o negócio ali ia ser difícil, porque os grandes marcas já estavam com volumes, daí você precisa ter volume. Sim. Né? Que nem, por exemplo, tu fabricar água e refrigerante. Sim. Uma carreta enorme com 60 mil reais de faturamento. Então aquilo tudo se torna muito caro, esse mercado, né? Para você atender esse mercado. E a gente viu que a gente não ia ter braço, não ia ter perna para alcançar tudo aquilo. Então a gente resolveu iniciar, então, alguma coisa só nas cápsulas mesmo. Legal. Foi quando surgiu uma marca de Porto Alegre nos procurou e disse que queria, então, fazer cápsulas. Né? E cápsulas de um produto que a gente tinha registro na Anvisa. Pô, legal. E aí tudo casou bem direitinho e essa marca explodiu no Brasil. E ela se tornou a alavanca do e-commerce digital, o e-commerce, né, digital, é redundante isso, mas se tornou alavanca para o entendimento de uma nova geração que nascia agora, de uma forma muito poderosa para vender o produto marca própria e para vender suplemento alimentar pela internet. Entendi. E aí começou, todo mundo olhou o mercado. Esse pessoal ficou mega milionário, né? Em período de tempo muito curto. Sim, era uma novidade. Então a margem do lucro era grande, a novidade chegou ali. Até hoje ainda é um mercado muito promissor, né? Sim. E só que esse pessoal foi os pioneiros e nós fomos os fabricantes para eles, né? Entendi. E eles foram fidedignos com a gente, fidelizaram seus trabalhos com a gente, com muita dignidade, então, e a gente trabalhou um período muito largo junto, depois abriram um outro tipo de negócio, e hoje são banco, né, eles são... Olha isso, tornaram um método de pagamento. É uma plataforma de pagamento hoje. Caramba. Então, a gente vê, né, são jovens ainda, então quantas pessoas a gente viu sair do nada, Douglas, e se tornar milionário com o nosso negócio. Então isso me dá alegria, isso mais uma vez, né? O propósito, né? Caramba. E assim, talvez, eu não sei se fica claro para quem está nos assistindo, mas assim, foi uma transição de modelo de negócio muito grande também nessa época, né? Inclusive no episódio, se não me engano, no episódio que eu conversei com o Vini, a gente falou sobre essa transição também, assim, desse primeiro cliente, então tem mais insights para quem quiser conferir lá. Mas é legal porque assim, até então vocês estavam fabricando o próprio produto, mas vocês vendiam na própria marca, né? Então vocês vendiam lá para o ponto de venda, enfim, para esses outros pontos de venda mesmo, mas com a marca de vocês. E nesse momento, através desse cliente, vocês entendem, opa, esse cliente não quer a nossa marca no produto dele, a gente vai produzir para ele. E ali começa então o modelo white label, que hoje é amplamente conhecido aí no Brasil, que é onde as pessoas vão lá, que nem o meu café, né? Meu café também. Tem meu café hoje, eu compro de uma torrefação, eles compram de um produtor mineiro, inclusive está aqui a referência, eles torram o café e embalam na minha marca. Daí eu posso escolher se eu quero em grão, se eu quero moído. Então isso é um café white label, né? Porque eu vou comprar na minha marca. Sim. Então, inclusive eu divulguei aqui nos stories também meu fornecedor de cafés aí. Mas esse modelo de negócio, ele começou assim, a ganhar proporção ali com o digital. Porque antes disso, quem é que ia fazer uma marca própria, né? Era muito custoso, muito trabalhoso, assim, a nível Brasil, que essas operações trabalhavam, fazer uma distribuição de um produto marca própria a nível Brasil é extremamente caro, né? Então, acho que com o digital isso começou a tomar força, porque se tivesse uma marca legal, soubesse de tráfego, soubesse de anúncio, botasse anúncio na internet e redes sociais, a coisa ganhava proporção. E eu acho que isso foi uma transição, assim, de modelo de negócio muito legal. E aí vocês também mudaram, né? Porque daí vocês, acho que logo descontinuaram, não sei quanto tempo, mas depois de um tempo vocês acabaram descontinuando os produtos que eram esses aí, 7 ervas e diversas, né? E investiram aí no white label daí, né? Foi muito rápido, Douglas, essa mudança, né? Foi uma mudança de realmente... Essa mudança aconteceu não só no nosso negócio, mas... Foi do mercado. Foi do mercado. O mercado se tornou... e depois com a pandemia ainda, a alavanca do digital aumentou e está aumentando. E hoje é o seguinte, né? Quem não tem o seu produto aqui nessa plataforma tá perdido, né, Douglas? Então até as grandes marcas aí eles estão entendendo que até marcas assim que hoje você
né, que tinha uma experiência para tu entrar na loja e comprar, tal, tiveram que rever o conceito, Claro. tem que rever o conceito, né? Porque daqui para frente ainda, cada dia vai ser mais ainda mais forte, mais agressivo, né? Sim. Esse negócio digital. Então, Total. chega um momento que a pessoa quer ter segurança de chegar o produto na casa dela, ela não precisar sair para uma farmácia buscar o produto, por exemplo. Daí, Sim. por exemplo, eu estava em São Paulo querendo comprar um remédio. Daí eu falei, cara, mas eu vou sair daqui agora, eu tenho medo de andar na cidade à noite. E eu preciso desse remédio para agora. Acabou meu remédio. Entrei numa plataforma de uma farmácia, de uma rede de farmacêutica, fiz minha compra. Em 10 minutos o motoboy estava lá na frente, paguei o motoboy R$7 da caminhada dele e mais um remédio no valor com desconto. Caramba. Ficava mais barato que aqui e entregue no hotel onde eu tava. Então, Imagina. não dá para ficar longe disso aqui mais. A vida do cara tá aqui. Ele vai no banheiro, tá fazendo compra, né? Com certeza. Ele tá no ônibus, ele tá fazendo compra. Ele tá dentro do avião, ele tá fazendo compra. Então, se tornou parte da pessoa, né? O celular tornou parte. Aqui tá os pagamentos que ele tem que fazer, o recebimento que ele tem que fazer, os negócios dele. Então, hoje a gente levanta da cama, a gente dorme com isso aqui do lado, acorda com isso aqui do lado, né? Então não tem como fugir. E a gente pegou a primeira onda, Douglas, isso que foi interessante. Boa. Tem a desvantagem de ser o primeiro, mas tem a grande vantagem também, que a nossa empresa pegou a primeira onda o marketing digital já estava em ascendência, né? Sim. E hoje nós somos o Brasil, é a maior indústria do mercado digital do mundo. Nós damos aula, né? Porque a maior feira de e-commerce do mundo mundial acontece em São Paulo aqui, né? Então a gente está muito na frente, nós estamos 10 anos na frente até dos Estados Unidos, para ter ideia. A gente está falando de uma nação pioneira em tudo. Pensa em tudo, mas não no marketing digital. O loucura. Marketing digital é o Brasil. Então as pessoas têm que ter os olhos para aqui. Não importa, você vai vender um prédio, tu tem que estar aqui. Você vai vender uma casa, tu tem que estar aqui. Tu vai vender um avião, tu tem que estar aqui. Então tudo hoje que não tiver nas plataformas digitais e você não ter um projeto de venda, tráfego pago, dentro dessa caminhada aqui, tem que saber trabalhar. E tem que procurar profissionais que sabem trabalhar com isso para a gente poder ranquear, escalar em cima. Então, a escalada vai depender muito desses investimentos que a gente faz para tudo. Você quer ser um presidente da República hoje, né? Precisa de entender que aqui é o lugar da guerra. É o caminho. Não, é o caminho. É verdade. Para tudo. Os vereadores aí, teve campanha agora, política, prefeitos e tal, sabe que se não tiver nessa dimensão, tu não vai alcançar o que precisa alcançar. É verdade. Isso não foi combinado, mas tá aí a validação, né? Mas olha só, eu quero perguntar dentro desse aspecto duas coisas para o senhor. A primeira delas, nesse período, assim, quando o senhor começou a transitar, já tinha igreja, já tinha comunidade, já tinha, né, o trabalho aqui na igreja, então com 300 pessoas lá atrás, o senhor começou a empreender, assim, como que foi esse processo em relação as próprias pessoas, assim, porque essa cultura de, empresário e pastor, como é que ele se divide isso? Porque, assim, eu acho que eu tô dando a minha percepção, acho que tem muitos benefícios, muitos méritos, que é como o senhor falou, né, eu não queria que a minha renda dependesse da igreja, eu não queria, né, eu queria prover o meu próprio sustento e tudo mais, isso é honroso, eu acho que isso é muito legal, mas também tem aquela mentalidade, mas o que ele tá fazendo, né, ainda mais que numa cidade pequena, que todo mundo na época ainda se conhecia, né, hoje ainda se conhece, mas enfim, na época era um pouco mais ainda, né, essa questão de burburinho e tudo mais. Então, como que foi dividir pastor e empresário? Essa é a primeira pergunta. E depois eu já queria que o senhor emendasse falando sobre essa... a caminhada, assim, empreendedora, ela é cheia de... eu não vou saber uma expressão exata, mas assim, ela tem alguns pontos onde dá aquela alavancagem e na maioria das vezes a gente não sabe que eles vão acontecer. Eles acontecem. E é assim, das duas uma, ou tu aproveita, tu entende e surfa e vai embora, ou tu perde. Às vezes depois vai vir diferente, tal, mas assim, não tem como prever isso, né? Porque pensa assim, veio a pandemia ali, 19, 20, o mercado digital estourou. Só que vocês estavam fazendo isso desde 17, por causa de um cliente de Porto Alegre que veio. Vocês foram se preparando, provavelmente mudaram a indústria, ampliaram a produção, justamente para atender esse cara. Quando veio a pandemia, que deu o digital explodiu, vocês estavam preparados para dar esse boom. Só que assim, o quanto isso é sorte, o quanto isso é Deus envolvido, o quanto isso é entender mercado, entender processo. Então, assim, tem muitas variáveis nesse jogo aí, né? Então, eu queria que o senhor falasse sobre esses dois pontos. Primeiro,
dividir o empreendedorismo com o pastoreado? E segundo, depois esse ponto de alavancagem da empresa. Que boa pergunta tua. Primeiro, entender, eu sempre tive um certo orgulho, né, de poder entregar para os nossos seguidores, para os nossos discípulos, né, para as pessoas que estão com a gente, o exemplo, né, porque a fala, ela ensina, tudo, mas o exemplo arrasta. Total. Então, eu vejo hoje, por exemplo, você foi um discípulo meu desde criança, e todos aqueles que estavam com a gente naquela época, que cresceram com a gente, são empreendedores hoje. É verdade. Então, porque eu acredito que eu fui um grande exemplo, porque nenhum deles hoje, a grande maioria dos jovens da tua idade, até eu fiz 12 casamentos num ano, né? Todos eles hoje são empreendedores, né? Sim. Até dono de caminhão, tem o Mateuzinho, né? São todos empreendedores, então... Nichos bem diferentes, mas todos empreendem. Todos empreendem, então eu acredito que o exemplo arrasta. Igual, por exemplo, né, tem sacerdotes hoje que não tem filho, como ele pode falar de família sem ter filho? Então eu sempre pensei, como eu posso falar de negócios, ou de trabalho, ou de renda, se eu não sou uma pessoa que eu produzo a minha necessidade, entendeu? Se eu não sou uma pessoa que eu atendo a minha necessidade com o trabalho, não que ser pastor não é um trabalho árduo, um trabalho difícil, né? Um trabalho que a Bíblia mesmo diz, olha, aquele que vive do evangelho, que coma do evangelho, aquele que, né, que o seu trabalho é o evangelho. Mas eu também olhava para Paulo, que ele era um exemplo, né? Legal. E ele falou, eu não tenho nada que me envergonhar. Então, eu acredito que a sociedade atende melhor a isso do que um pastor que só é pastor. Tá. Eu acredito que então, para mim, não tive dificuldade dessa transição, né? Da gente poder fazer o serviço sacerdotal e o serviço empresarial juntos. Legal. Porque eles realmente estão atrelados. Então, eu acredito, tudo que a gente faz hoje, primeiro, eu sempre fui o servo de Deus. Então, essa condição de ser servo e sacerdote, ela não me isenta de ser empresário, ser um sacerdote empresário, né, de ser um sacerdote pai, de ser um sacerdote. Então, não existe duas pessoas, existe uma só pessoa. Então, em primeiro lugar na minha vida está o reino de Deus. E para isso a gente vai trabalhando e vai formando, né? Que nem eu peguei até um exemplo aqui, Douglas, de um cara. Eu não vou saber. Primeiro eu quero ler um provérbio que está para você, que diz no Provérbios capítulo 16, versículo 3, diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os planos serão bem-sucedidos. Olha aqui que a palavra de Deus: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, a primeira coisa é consagrar tudo. Existe um camarada, um irmão, né, que ele nasceu em 1888, e ele foi um dos maiores empresários, né, nos Estados Unidos, e ele teve negócio de máquinas, ele é o engenheiro das plataformas de petróleo até hoje, né? Caramba. Das petrolíferas. E esse cara, ele consagrou ao Senhor 90% da sua renda e 10% ele vivia. Caramba. E o paixão dele era pregar nos púlpitos das igrejas. Então ele falou assim, ele se converteu com 14 anos de idade, ele era mecânico de carro, né? Ele era aprendiz de mecânico. Depois ele fez um curso de tornearia nos Estados Unidos, saiu de uma cidadezinha de 3 mil habitantes, foi para uma capital, e o nome dele, vou tentar aqui pronunciar, né? Mas ele fez grandes máquinas para Caterpillar, fez essas máquinas para guerra, fez máquinas para lavoura, fez máquinas para pavimentação de rodovias. Olha isso. Né? Contribuição absurda. Absurda. Então deixa eu ver aqui, vou achar o nome dele aqui bem certinho aqui, ó. Sim. Nós estamos ao vivo, quem sabe faz ao vivo, né? Depois a gente corta o que tá errado aqui, o que demorei muito. Tudo certo. Mas tá aqui, ó. Robert Gilmore Letourneau, né? Caramba, Robert Gilmore Letourneau. Ele viveu de 1888 a 1969. Ele foi engenheiro e empresário cristão que revolucionou a indústria da construção e maquinários pesados. Ele planejou e construiu equipamentos que foram usados em grandes obras e também no setor petrolífero.
e suas inovações foram fundamentais para o desenvolvimento de plataformas petrolíferas que se usam até hoje a engenharia desse cara aí, né, em alto mar. Tem muito conteúdo sobre ele, vídeos, então quem quiser pesquisar aí. Esse cara foi o fera. E ele decidiu na vida dele, um dia perguntaram para ele, ó, por que você dizima, oferta 90% do seu dinheiro e fica com 10% para ti? Ele falou assim, não, eu devolvo os 90% que é de Deus e eu pego 10% que é de Deus para mim, porque tudo é dele. Que legal. Né? Então, ele tinha isso como missão na vida dele e ele foi um mega milionário na época, bilionário, né? Um dos caras que revolucionou o mundo. E só que ele com 14 anos se converteu, entregou a vida dele para Jesus, e aquilo, provérbios que eu li, né? Entrega os seus caminhos, Senhor, entrega tudo a ele, seus planos, e você será bem sucedido. E Lanternal entendeu isso, né? Como que se lê ainda aí, Douglas? É Leiternal, né? É? E aí ele fez várias... Deve ter uma pronúncia melhor, mas eu também não vou saber agora. E ele fez várias revoluções, né? Sim. Que até hoje os equipamentos... É que eu falo, ele atendeu a dor daquela época, né? Na guerra ele atendeu a dor. Na guerra do Vietnã, ele atendeu a dor da guerra. Fez uma máquina para os americanos entrar em território vietnamitas, derrubando as florestas do Vietnã. Então o cara empenhado a ajudar, né? Hoje, tanto na agricultura quanto provavelmente em guerras e outras necessidades assim de engenharia mecânica, de maquinário pesado, assim, deve ser fruto então das invenções desse... Da invenção dele. E o petróleo, né? Porque naquela época, Douglas, começou o carro a combustão. Antes era tudo, ele começou a fazer máquinas ainda quando o carro era a vapor. Caramba. As máquinas a vapores. Quando começou... Aí outra coisa ele também influenciou. Ele colocou naquelas máquinas megas pesadas a parte elétrica, então era um gerador dentro o motor a diesel, girava um gerador elétrico para botar forças elétricas nas rodas, porque não tinha força a combustão suficiente para fazer uma máquina dessas que tira minério. Entendi. Sabe que esses tratores que só o pneu dá quase. Sim, e ele inventou a borracha mole para o pneu dos caminhões também que andam nas mineradoras, esses caminhões grandes, sabe? Que na mineradora esse cara foi um cara, e ele foi um servo de Deus assim, que vivia nos púlpitos nos domingos pregando o evangelho. Olha isso, sensacional. Esse cara o que esse cara fez lá então em 1800 e pouco, quase, né, 1900, é o que hoje, há poucos tempos, a galera tá fazendo com inteligência artificial. Que é algo extremamente novo, ninguém sabe para onde vai, né? Enfim, aonde tá, mas o mercado tá amadurecendo. Só que imagina uma invenção lá atrás, quando não existia todas essas soluções, né? E o cara fazer isso, dividir, entre aspas, dividir, mas, né, ter o princípio cristão ali como base é legal. Tu vê como que é, né? Hoje tá se falando do carro elétrico, né? Esse cara em 1930 já tinha inventado um caminhão elétrico, né? Cara, sensacional. Sensacional. E eu digo, é Deus fazendo, né? Ele sempre colocava Deus em primeiro lugar. Então a paixão dele, ele tá em cima dos púlpitos pregando o evangelho. Boa. Depois eu quero fazer uma pergunta sobre esse ponto, mas eu queria que o senhor falasse ainda sobre essa ascensão ali, essa transição da empresa e sobre esses gatilhos, assim, essas alavancas que foi estar preparado antes da pandemia. Como que é isso, assim? Porque é nítido que dá para perceber que o senhor coloca a fé sempre como uma bússola, né, para essas decisões, assim, mas o mercado, as coisas vão acontecendo paralelamente. Então, como que, assim, quem está do outro lado empreendendo nos seus desafios de negócio, às vezes, de repente, num lado tá se fechando as portas, como estava acontecendo lá na época com o chás, ou enfim, tá acontecendo momentos desafiadores, assim, a gente sabe que no Brasil sempre é um desafio novo, né? E assim, de repente tá vindo outros lados, como que ele enxerga isso, como que ele se posiciona, como que ele olha para isso e acha uma luz que de repente depois pode dar uma alavanca aí no negócio? Eu acredito que o segredo tá no lugar largatear, né? Boa. É quando você para escutar o barulho do vento. Sempre quando vem antes de uma chuva, vem um vento. Então, quando vem o vento com cheiro de pó de terra, tu sabe que vem vindo chuva. Verdade. Então, eu acredito que uma das coisas que despertou a gente, que a gente sentiu que algumas coisas já estavam acontecendo no mundo digital. Então, embora a gente conseguiu pregar a primeira onda, porque a gente percebeu as primeiras nuvens, né? Sinais. Os primeiros sinais. Então, eu acredito que a gente tem que estar no mercado
prestando atenção na dor que está acontecendo. Começa os gemidos, né, Douglas? Começa os primeiros sintomas. Então, eu acredito que a percepção pelos sintomas que vão acontecendo, você vai detectar a dor, você vai detectar a próxima enfermidade. Então, ali que você começa já a preparar o combate, a vacina certa para aquilo. Então, eu acredito que a percepção ali, que o mercado nosso estava perdendo. E outra coisa, né? Quando uma onda quebra, sinal que vai nascer a outra. Verdade. Então, uma porta fecha, a outra abre. Tem um ciclo, então, né? Fechar uma porta não significa que o caminho terminou. Significa que existe um outro caminho aberto. Legal. Então, a percepção de ver que um outro caminho está aberto, ela tem que ser realmente o empreendedor, ele tem que ter esses olhos. Ele precisa de enxergar isso, né? E é o que eu digo, a natureza ensina, né? Então, a gente tem que entender que tudo na vida a natureza ensina e ela dá sinais. E um dos sinais, o mercado digital é igual. O mercado digital, ele tem sinais, e ele tem maneira de fazer. Por exemplo, não dá para você surfar uma onda em cima de um toco de pau. Você precisa de uma plancha. Não dá para você surfar uma onda na internet se você não usar as ferramentas que a internet te dá. Só que ela também sinaliza mudança, como agora, por exemplo, a inteligência artificial. Ela está mostrando que alguma coisa a pessoa tem. Então, primeira coisa, Douglas, é conhecer como surfista. Ele conhece aonde vai nascer a onda. É mais importante do que saber surfar. É conhecer aonde vai nascer a onda. É como o pescador, saber aonde vai ser, aonde está dando peixe. Então, você tem que ter essa percepção, esse conhecimento, né, essa expertise. O empreendedor precisa saber para onde que o negócio dele está se inclinando e não lutar contra essa natureza. A natureza está inclinando para cá, tá? Eu vou usar as ferramentas, vou estudar as ferramentas, vou usar os artifícios que precisam para eu chegar até o resultado que eu quero. E eu não vou conseguir chegar a nada, agora eu não estou puxando sardinha para o teu lado, mas, por exemplo, eu não vou conseguir escalar no mercado digital se eu não vir até você aqui, por exemplo, e pagar para você, por exemplo, o teu trabalho, tua expertise, porque tu percebe onde a onda tá. Sim. Tu tem mais essa visão do que eu. Então tu tá lá com o drone em cima, olhando para o mar, falando assim, olha, a onda tá vindo. Então me facilita o meu trabalho, porque eu tenho um perito em conhecimento dos ventos, onde a chuva vai cair. Legal. Não é? Então isso é importante, que um cara que faz tráfego pago, por exemplo, ele consegue identificar aonde a onda está caindo, aonde a chuva está descendo, aonde a onda está subindo, para que no momento certo eu possa surfar nela. Caramba. Eu acho que não existe, estava pensando agora quando o senhor está falando, eu acho que não existe outra profissão, vou usar o termo profissão, né? Com um pastor que faça analogias melhores. Cara, pastor, pessoas que pregam, né? São as pessoas que têm as melhores analogias, porque a Bíblia tá cheia de analogia, né? Sim. E Jesus, quando pregava, era um cara que usava muitas analogias e símbolos e coisas para pregar e para se fazer claro com exemplos, né? E eu acho que isso carrega, quem é pregador carrega, porque o senhor trouxe várias analogias muito boas aqui em relação ao digital, enfim. E eu acho que assim, aqui eu quero pegar esse gancho sobre empreendedorismo e também a gente começar a falar um pouquinho mais sobre esses princípios da Bíblia. Porque é justamente o empreendedor, a pessoa que tem essa veia empreendedora que vai conseguir ver esses sinais. E assim, não é demérito nenhum para quem não tem a veia empreendedora, não é esse o ponto, né? Mas a gente tá conversando com empreendedores, então assim, quem é empreendedor é aquele cara que ele é inquieto, ele tá vendo, cara, mas assim, isso aqui já passou, isso aqui tá passando, parece que a crista da onda já tá... Eu já preciso ficar atento à próxima, né? E essa analogia do surfista eu acho sensacional, porque tu pega campeonato de surf aí, se alguém já olhou, cara, pode ser o melhor surfista, se ele pegar uma onda errada, ou se ele pegar uma bateria onde não veio ondas boas, o que acontece? Ele não faz nota. Não vai nota. Faz nota e perde. Então assim, agora o cara, às vezes ele até não é o melhor, mas se ele pegar a onda certa, cara, esse cara, ele vai deslanchar. Então assim, saber analisar isso e estar olhando para isso é muito legal. E assim... que talvez vai ter gente nos assistindo que não compartilha da mesma fé, não crê no evangelho, em Deus como a gente crê, e aí tudo bem, aí tu vai ter que procurar os teus caminhos, nós vamos dar os caminhos segundo, né, o que a gente acredita aqui, e eu acredito que isso tudo vem de Deus, né, porque Deus, assim, se pensar, eu tava conversando com o Martin ontem, só um parênteses aqui dentro, e ele tava perguntando alguma coisa sobre o planeta, eu não me lembro exatamente o que foi do planeta. Ele falou, se a gente sair do planeta, pai, vai ser, olha a pergunta dele, 5 anos. Pai, se a gente sair do planeta aqui, se a gente sair da Terra, vai ser de dia ou vai ser de noite?
Aí eu tive que fazer o desenho, eu falei, filho, o Sol tá aqui, a Terra tá aqui, né? E nós vamos girando em torno do Sol, né? O que significa que é dia? É quando a gente tá de frente com o Sol. O que é noite? É quando a gente tá de costas pro Sol. Se a gente pegar um foguete e a gente sair, depende da direção que a gente sair. Se a gente sair pela direção pra cá do Sol, vai ser dia. Se a gente sair pro outro lado, vai ser noite, porque daí a gente vai estar longe do Sol. E aí eu falei, daí eu fui lá e falei, só que também tem a questão do calor e do frio. Se a gente ir mais perto do Sol, vai ficar mais quente, a gente vai derreter, vai explodir. Se a gente ir muito para longe, a gente congela, porque é muito frio. Daí ele falou, pai, mas como assim? Como é que a gente vai congelar, né? Daí eu falei, filho, a gente tá na distância milimetricamente correta do Sol. Porque se a gente estivesse um pouquinho mais perto do Sol, ia tudo explodir, né? Aquecimento global, toda coisa que todo mundo já conhece. Se a gente tivesse um pouquinho afastado, a gente ia morrer congelado. Então, assim, só trazendo um pouquinho desse lado arquiteto, né? Da arquitetura do universo e que a gente atribui a Deus, porque, assim, é tão milimetricamente correto a distância que a gente está do Sol para ter vida. Os componentes que foram necessários para a gente ter vida aqui na Terra, que não se existe, na galáxia que a gente conhece, não foi achado, né, os mesmos componentes, por isso não se atribui vida ainda aos planetas que estão mais próximos da gente. E tudo bem, eu não sou cientista, estou dando só a minha percepção sobre isso, né? As condições climáticas, a gente tem uma Lua que influencia na maré, influencia nas colheitas, influencia no clima, influencia em tantas coisas. Então, assim, são tantas coisas tão minuciosas, detalhadas e perfeitas para tu não atribuir isso, para tu atribuir isso a uma explosão e não atribuir isso a um Deus, né? Então, pegando esse gancho, considerando que tudo isso, toda essa arquitetura, ela precisa ter um desenhista por trás, uma mente que pensou tudo isso por trás, a gente já chega então no Deus que a gente acredita, no Deus da Bíblia. E se esse Deus é tão perfeito, tão detalhista, tão minucioso e tão consegue pensar em tudo isso, né? O que mais ele colocou e carregou o ser humano e nós que somos pessoas aí, né? De talentos, de dons, de recursos, de propósitos e de criar essas soluções. Então, eu acho que aí a gente chega no empreendedorismo. Porque Deus é um Deus criador, um Deus criativo, né? Um Deus que tem capacidade de fazer isso e ele colocou tudo isso na sua criação. Então, eu queria que o senhor trouxesse um pouquinho desses exemplos e desses princípios, assim, que comprovem, né? Por que a gente tem essa capacidade criativa, essa capacidade de criar coisas e de nunca parar, porque o mundo ele não para de evoluir, de criar novas soluções. Douglas, eu tenho uma resposta para isso, né? Uma delas é Êxodo, capítulo 35, versículo 31 e 32, que diz assim: e o Espírito de Deus encheu a terra de sabedoria, de entendimento, de conhecimento e habilidade, para todo tipo de trabalho artístico, para desenhar e executar trabalhos em ouro e prata e bronze, né? Caramba. Assim Deus ele deu capacidade, ele encheu o homem de sabedoria. Não existe uma sabedoria que não venha de Deus, na verdade. E o conhecimento é o estudo da sabedoria, na verdade, né? Então você não vai ter conhecimento se você não estudar a sabedoria. A sabedoria de Einstein, por exemplo, trouxe depois um conhecimento. Ele precisou estudar a sabedoria dele para trazer conhecimento. Então, infelizmente, o Museu de Alexandria, né, a Biblioteca de Alexandria pegou fogo. Mas ali a gente teria muitas respostas hoje, porque homens inspirados por Deus fizeram grandes feitos, né? Como o Lanternal, que a gente estava falando dele agora. Esse cara, ele realmente foi inspirado por Deus. Não existe outro caminho para uma pessoa sem estudo, sem faculdade, depois ele ser o fundador de uma das universidades de engenharia mais renomadas do mundo. Caramba. Então, por quê? Porque quando você estuda a sabedoria de Deus, te traz o conhecimento. Então, não existe sabedoria e conhecimento sem Deus. Porque o que ele diz? Que o Espírito de Deus encheu a terra de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, de habilidade para todo tipo de trabalho. Então, não tem como o homem hoje ele ser alguém se ele não depender de Deus, do Criador, do grande arquiteto do universo, né? Então, a gente precisa entender que o grande empreendedor, que o coração empreendedor está no Espírito de Deus. Então, a pessoa, primeiro, precisa de coragem, porque do nada ela vai fazer alguma coisa. Só que o mundo é cheio de prosperidade, né, Douglas? Verdade. O mundo é muito próspero, em tudo a gente tem muita abundância. A gente tem ouro em abundância, tanto que agora as pessoas querem garimpar, ninguém deixa, né? Se a gente quisesse resolver o problema da pobreza do Brasil, é só abrir o garimpo e falar assim, nós vamos abrir o garimpo
para que o brasileiro garimpe, não para que algumas instituições só garimpe, né? Porque a gente sabe que tem muito ouro aqui, tem bauxita, tem minérios geral, né? a milhões. Você plantou, a terra dá, então tem muita terra para se plantar. Então a gente só passa pobreza por quê? Porque o homem, na sua ignorância, ele quer só para si, na sua, como é que se diz, na sua vaidade e na avareza do homem, ele quer a riqueza somente para ele, e para ele, quando ele entende que distribuir riqueza se torna um povo mais rico, mais próspero e mais seguro, não, a gente foi criado aqui no Brasil, principalmente, num sistema colonizado por um sistema como é que se diz ainda, monarca, né? Tá. E essa monarquia veio, e até hoje essa monarquia acontece, tem os reis, né? Então é diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que ele foi construído pelo povo. Então o povo formou um rei, não foi o rei que formou um povo. Então até essa prosperidade que está lá em cima chegar até nós, ela começa a ser diminuída, porque a prosperidade está na base lá em cima, é um estado rico e um povo pobre. Então eu acredito que com os Estados Unidos, um povo rico e um governo, né, relativamente rico hoje, mas o governo, ele depende muito daquela classe rica, da distribuição de renda que acontece de uma forma igualitária dentro do capitalismo. O capitalismo é necessário por causa disso. Diferente do socialismo, que se prega uma coisa, mas se vive outra, né? Como Cuba e com outras né, questões aí. Mas eu entendo que tudo tem que vir de Deus. Legal. Né? E o que acontece, por exemplo, com o nosso país, por exemplo, o Brasil e os países pobres? Eles foram colonizados por um papa e um imperador, sabe? Entendi. Os Estados Unidos foi colonizado por pessoas, por agricultores. E ele subiu, ele foi construído por agricultores até que vira a necessidade da organização do Estado. Caramba. Aqui não, o Estado chegou e quis organizar o povo. Até hoje, assim, na internet tem todo comentário que tu vai ver, tem devolve o ouro do Brasil, né? Começou, digamos, com uma exploração de recursos. Justo, né? E isso não terminou, né, Douglas? Isso continua sendo assim. Então, é onde a ausência de Deus, tá? Só para a gente entender um pouco. O capitalismo é a presença de Deus, porque Deus é capitalista. Olha aí, né? Isso é forte. Deus é capitalista. Ele sempre falou, homem, chega lá. As parábolas que Jesus falava mesmo, eles não se tratava de, por exemplo, a parábola do talento se trata de economia, completamente de economia, né? E muitas coisas Jesus falou, quando na volta dele, eu vou entregar uma fazenda. Então a gente vê uma face capitalista muito grande. Depois eu quero saber o que você fez com isso. Então, a gente sabe que hoje a riqueza mundial, 2% da riqueza mundial, está num povinho pequenininho, um dos povos mais pequenos da Terra, que é os judeus. Então, hoje tem 15 milhões de judeus que detêm 2% da riqueza mundial. Isso proporcionalmente é muito dinheiro. Então, é um povo... Por quê? Porque eles entendem que a presença de Deus na vida deles é primordial, é principal, que principia toda a prosperidade. Caramba, sensacional. Vamos pegar esse gancho e falar um pouquinho mais sobre a cultura judaica, porque em contrapartida da nossa cultura brasileira, que, né, a gente tem que se esforçar muito para conseguir se livrar dela e ter sucesso aí. Na verdade, sim, a gente tem sucesso e dá certo apesar de ser brasileiro. É mais ou menos isso, né? A cultura judaica, não. A cultura judaica, ela é muito rica, né? O senhor tem um apego, assim, não sei se é um apego, mas um carinho muito grande pela cultura judaica. Inclusive, o senhor já foi muitas vezes, não sei quantas vezes, mas mais dezenas de vezes, né? Para Israel, para Jerusalém, conhece toda a cultura lá. E eles têm, eu acho que, princípios, valores que estão totalmente linkados à Bíblia, né? Não a nossa Bíblia que a gente conhece, mas a Torá. A Torá. E isso é a base deles, né? É a base para negócios, é a base para os estudos, é a base para a ciência, é a base para a guerra. A base deles, do judaísmo como um todo, é muito ligada à Torá e não a outros estudos, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esses princípios, o que o senhor vê de legal lá que serve como inspiração para empreendedores que estão nos assistindo. Douglas, uma dessas paixões a gente não sabe por que nasce, né? Primeira coisa, meu avô, meu trisavô, o nome dele era Shimon Kalirana, né? E ele é um judeu, olha aí, benjamita, que a nossa família trabalhou na cultura do figo, da uva
e do pêssego, e quando vieram para uma região da Sardenha, a região ali da Itália, colonizaram a Itália em 1470, e esse trisavô vem numa cultura judaica. Depois o Brasil, né, nos anos 1880, começou a trazer os italianos para a região, tanto primeira região de São Paulo, para a indústria cafeeira, e também para a plantação de novas culturas no Brasil. É onde vem minha família para plantar figo, que a cidade que eu venho chama Valinhos, que é a cidade do figo roxo. E a cidade de Vinhedo também minha família estava, e Itatiba, que é a cidade da uva. Então, a gente tem origem judaica, né? E eu descobri isso há muito tempo atrás, até, que eu tenho sangue judeu. Meu avô aprendeu a falar português com a Torá e a Bíblia. Caramba. E foi um dos fundadores da Congregação Cristã do Brasil, meu bisavô, né? Junto com o Lui, lá, não esqueci o nome dele, Lui alguma coisa que fundou a Congregação Cristã do Brasil. Tanto que a congregação leva muito o lenço na cabeça, sim, né? O ósculo santo, muitos costumes judaicos dentro, ainda que não se apartou tanto da cultura judaica, a Congregação Cristã. Então, essa é uma paixão. Eu tive 23 vezes em Israel. 23, né? Olha aí. Então, a gente vê hoje. Então, o que acontece? Dentro da cultura judaica, o empreendedorismo, ele é ensinado desde a criança até quando ela faz o bar mitzvah. Ela nasceu, ela aprende a empreender. Né? Porque o ensino, então, desde o começo de tudo, primeiro, Deus é arquiteto, Deus é o dono do universo. Ele empreendeu no universo. E ele deixou uma palavra, né? Que o homem governe a terra e cuide dela, né? Deixou isso para Adão, né? O princípio de mordomia. Então, é o princípio de cuidado. Então, eu acredito que essa cultura vem se estendendo aonde que foge muito de uma cultura brasileira, né? Sim. Que a gente tem aqui, que é onde a gente ia ser empregado da terra. O judeu pensa que ele tem que empregar a terra, não a terra emprega ele. Ele é o dono da terra, a terra não é dona dele. Né? Então, isso é importante. Quando você se sente dono da terra, quando você possui ela não te possui. Né? Então, você entende que você está apego à terra. Então, por isso que eles guerreiam tanto por um pátio pequeno, por qualquer quadrante de terra ali. Eles lutam muito, porque eles entendem isso é meu. Isso é capitalismo, isso é meu, isso Deus me deu. Então a primeira escritura no mundo foi a escritura do território israelense, né? Não existia nenhuma escritura na terra. Até qual o modelo de escritura tá lá, ó. Desde o rio Eufrates até não sei o que, até as colinas não sei da onde. É da tribo então, tal. É da tribo tal e tal. Então ali foi feita a escritura do terreno. Então o único povo que tem uma escritura milenar de 5.000 anos, né, estabelecida, agora na formação do Estado, né, e depois antes da formação do Estado, quando formou as tribos ali 3.000 anos atrás, foi justamente a primeira modelo. Então todos os tabelionatos do mundo pegaram aquele modelo falando, aquele lá é lindeiro desse, tal. Então o único país no mundo que tem na escritura o que é deles ou não é Israel. Então o que acontece? Isso faz com que o povo, eles cresçam numa cultura de posse, de entendimento que eu preciso lavrar a terra, cuidar da terra e que essa terra é minha. Então eu possuo isso aqui, eu possuo minha família e a minha família me possui. Então um pertencimento, né? Pertencimento, justamente. E é isso que faz uma pessoa ter coragem de defender seus limites, aquilo que Deus deu para ele. Então e você vai crescendo nessa visão, e aí você vai lendo as escrituras, olha, quando o povo, e vai contando a história, quando o povo viveu cativo no Egito, e aí isso tudo é ensinado à criança. Então ela vai aprendendo esses princípios que são indiscutíveis na hora de você tomar decisões para conquista. Não, eu quero ter isso aqui, então eu preciso ser dono disso. E Deus mandou em várias passagens da Bíblia o povo comprar a terra, que já era deles. E eles foram lá e recompraram a terra de novo. Então, essa visão empreendedora na cultura judaica, ela é aprendida desde da Torá, né? Que são os 5 primeiros livros da Bíblia ali.
né? Depois a gente vê os reis tomando posse, guerreando pelo que era ateu, então, e a criança vai crescendo nessa visão e ela vai entendendo, olha, eu preciso cuidar disso, que isso aqui é meu. Né? E trabalho, o trabalho assim, de geral, de plantação e tudo mais, lei de semear e colher, né? Plantar e colher. Assim, é sensacional, tem tantos princípios bacanas, né? A gente fala, quando eu tenho oportunidade, eu sempre falo sobre livros aqui também, peço indicações de livros pros convidados. Mas assim, sem dúvida alguma, cara, tu pega a Bíblia, o que tanto de lição de empreendedorismo e de vendas, de comércio, de tudo isso que a gente tá falando aqui que tem na Bíblia, desde Gênesis, é absurdo, assim. Negociação, cara, dá pra aprender negociação na Bíblia, né? Então, e obviamente, também tem gente que usa isso pro lado ruim, né? Só pra fazer coisas erradas, mas é sensacional. A cultura, o tanto de princípios que tem, e eu acho que o judaísmo tem muito para ensinar sobre isso também, né? Porque eles vivem isso há muito mais tempo que a gente, né? Já tá enraizado neles essa cultura, então acho que tem muitos insights bacanas ali. Inclusive como comerciantes, né? Como vendedores também, são ninjas, né? O modelo da documentação geral, por exemplo, todas, de uma forma geral, as religiões do mundo, elas principiaram da palavra de Deus, da Bíblia. Seja ela que eu falo, o budismo, o livro dos Budas diz isso, do islamismo e tal. Tanto que o islamismo mesmo, ele vai até Deuteronômio capítulo 28, tudo é o Corão, é igual. Sim. Né? Só os entendimentos e a interpretação da palavra que muda. E a partir dali segue com Ismael. A partir dali segue com Ismael, mas até ali tudo é exatamente cola e copia, né? Ctrl-C, Ctrl-V. Né? Maomé fez Ctrl-Z, Ctrl-V e ali ele fundou a religião daquela forma. Tomara que esse vídeo não chegue pros homens bombas, senão nós vamos ter. E ali é igual. Sim, então, toda religião ela é baseada. E também assim, ó, todos os cartórios mundiais, quando lavram uma escritura, é baseado na Bíblia. Quando uma constituição é formada em um país, é formado na Bíblia. Quando as leis, por exemplo, da OAB, agora se você vê, todas elas estão fundamentadas na Bíblia, né? Sim. Nós somos uma herança italiana, nossa Constituição, mas ela é formada baseado na Bíblia. Então, é o livro da vida, né? Não tem como você fugir do princípio bíblico para tudo na vida. Então, se você quer conduzir uma família com sucesso, conduza ela com o princípio bíblico. Quer conduzir um negócio teu com sucesso, vai por princípios bíblicos. As pessoas que tiveram sucesso seguiram o princípio bíblico sem conhecer o princípio, mas porque elas conheciam de uma outra forma, né? Por tradição. O pai falou, a mãe falou, então vem aquela tradição familiar e a pessoa conduziu com honestidade, com dedicação, com trabalho, com tudo isso. A Bíblia ensina a trabalhar. A Bíblia não ensina ninguém. Ela diz que o vagabundo empressa. Então, tudo que a gente vê, né? É verdade. Então, tudo que a gente vê na vida hoje, realmente não tem como fugir. Não tem como fugir. Eles conseguiram pensar em tudo. Até o mundo digital hoje está na Bíblia. É loucura. Eu estava pensando aqui duas coisas agora, enquanto a gente está falando sobre esse assunto, porque o senhor já fez teologia, eu fiz acho 2, 3 anos também de teologia quando a gente tinha o IFC ali na igreja, e é fantástico, assim, acabei não avançando depois, inclusive é uma das coisas que eu quero terminar também, mas é muito legal porque assim, depois que eu comecei a ler livros sobre vendas e outras coisas, livros gerais, assim, pega, por exemplo, os livros do Napoleon Hill, que provavelmente muita gente conhece também, que foi um grande escritor, né? Tem a base de vendas, de negociação, ele tem vários livros, né, famosos. Mas tu vai olhar, assim, muito do que ele ensina nos livros, eu que já conhecia a Bíblia, que já tinha estudado, já tinha lido a Bíblia, eu vi, cara, isso aqui já tá lá, tu só deu uma mudadinha aqui, um ajuste, tá botando em outras palavras, mas assim, todo o princípio, toda a base realmente veio da Bíblia. E, inclusive, eu estava lembrando aqui também que é o segundo ponto, de Salomão. Porque Salomão, pra gente que confessa, que acredita a Bíblia como base, como verdade, a gente tem que Salomão foi o homem mais sábio que já existiu na Terra e a Bíblia diz que nunca existiria alguém mais sábio que ele. E quando tu vai estudar Provérbios, inclusive tem grandes influenciadores aí que utilizam também esses ensinamentos para os seus conteúdos. Quando tu vai estudar Provérbios, Eclesiastes, tu vê ensinamentos sobre botânica, sobre agricultura, né, sobre empreendedorismo, sobre investimento financeiro, sobre família. Então, assim, Salomão foi um cara que ele se dedicou não só... Porque quando a gente pensa em Bíblia, a gente pensa só em religião, ensino religioso, né? Inclusive, no colégio a gente tem ensino religioso, e o que menos a gente aprende lá é Bíblia, né? É Bíblia, mas enfim...
E a Bíblia em si, os ensinamentos, os aprendizados, e principalmente pegando então o gancho aí de Salomão, eles são muito mais amplos. Ele estudou ciência, estudou planeta, tem muita coisa relatada ali que vai além da religião, né? Então eu acho que isso também é um gancho para quem é empreendedor, para quem é empresário, e não só para quem é empreendedor, mas assim, quem tem essa veia e quem quer descobrir mais, porque tem tanta riqueza de ensinamento sobre todas as áreas da vida que o senhor estava falando antes. Então acho que Salomão também é um grande exemplo disso, né? Salomão, a fortuna dele até hoje nenhum homem alcançou, nem o Elon Musk alcançou as fortunas de Salomão em ouro, em tudo que ele possuiu, né? Nenhum homem do mundo se tornou tão rico, e isso também se faz. Olha como que está atrelado a sabedoria com a riqueza. Né? Você é um homem sábio de verdade, você adquire riquezas, prosperidade, né? Então, e nenhum homem na terra até hoje alcançou a riqueza que Salomão para você ter ideia, é imensurável a riqueza de Salomão. Caramba. E aí todo mundo quer procurar, né? Existia os tesouros do rei Salomão. Sim. Se tá numa caverna, se tá Indiana Jones, fez filme assim e tal, para você ter ideia, mas a riqueza do rei Salomão nunca esteve no ouro e na prata, sempre esteve na sabedoria, né? Então, essa é a questão. Então, se um empreendedor ele quer adquirir isso, ele precisa buscar Deus. Legal. Porque a sabedoria não vem da terra, vem do alto. Quando Davi dá um conselho para Salomão, diz assim: Salomão, um dia Deus vai chamar você como um Deus de Israel. Olha como Davi já percebeu a onda, né? E percebeu a nuvem que chegava, o vento que estava soprando. Eu vou para a eternidade, eu vou morrer, e tu vai ser o sucessor do trono. Só que Deus fala com o sucessor do trono de Israel, e Deus um dia vai falar contigo. E quando Deus falar contigo e te perguntar o que tu queres, peça a ele sabedoria. Então o pai dele já tinha indicado a ele, né, o que ele precisava ser feito, né? Então Davi dá esse conselho a ele, mas não dá outra. Salomão, quando Deus fala, Salomão faz um sacrifício, ele sonha com Deus, e Deus fala com ele através do sonho, e Deus fala para ele: o que tu quer, Salomão? Daí ele fala assim: eu não quero riquezas, não quero fama, eu quero apenas sabedoria do alto, para lidar com esse povo, para conduzir esse povo, né? E nessa hora Deus fala: porque você pedisse a mim sabedoria, eu te darei riquezas e fama. Então, se uma pessoa quer começar e ter prosperidade na vida e ser conhecido, né? Chamar a atenção, que hoje a atenção vale muito dinheiro, né? Então, se você quer atenção, além de vir aqui fazer um pacote bom contigo, ele precisa também de falar: olha, Deus, me dá isso, porque aí você vai fazer o seu trabalho, mas tudo depende muito que um milagre aconteça também junto com o trabalho feito, essa semente plantada, porque a gente lança a semente, mas quem dá o crescimento é Deus, a palavra de Deus diz isso. Né? Verdade, sensacional. Eu tava pensando aqui, a gente podia fazer uma série de episódios do Dogcast só falando sobre empreendedores na Bíblia, né? Porque assim, empreendimentos no geral na Bíblia, porque eu tava lembrando no povo, em Êxodo, quando o povo tá então na peregrinação, nos 40 anos no deserto ali, as instruções do templo, o que eles fazem, como que eles carregavam quando a nuvem, né, a coluna de fogo se movia ali, como que eles, a disposição de tudo, inclusive o senhor já falou muito, já pregou muito sobre isso, mas assim, aquilo ali é cinematográfico. Assim, e nós estamos falando de, quantos, 3, 4 mil anos atrás, 5 mil anos atrás, sei lá. Assim, é tão preciso, é tão detalhado, é tão minucioso, é tão bem orquestrado tudo isso, que é impossível. A gente fala, tipo assim, vai pegar a indústria, vamos ir aqui visitar uma indústria da nossa região para visitar os processos, porque os processos são legais e tal. Cara, é muito legal. Mas se tu lê a Bíblia e vê como que eram feitas as coisas naquela época, que não tinha tecnologia, não tinha recurso, não tinha nada, era tudo assim, de forma raiz mesmo feito, é simplesmente impressionante. Então, a minha contribuição para esse episódio aqui é estude e leia mais esses exemplos da Bíblia, porque tá cheio de conteúdos e exemplos aí sensacionais. É verdade. Né? Eu acho que a gente poderia preparar uma série sobre isso aí, mano. Nós vamos planejar isso aí. Cerca de 1.400 a 1.200 anos antes de Cristo, foi quando o povo saiu, né, saiu do Egito. Então a gente tá falando aí de 3.500 anos aí, né? 3.400 anos aí. Legal. Nessa faixa de tempo. E existiu um projeto logístico para tudo, né? Para eles saírem de um tanto com 3 milhões de pessoas, né, Douglas? Tu imagina hoje você conduzir
num lugar árido, num lugar escasso de tudo, né? Sim. Escasso de água, escasso de pô, banheiro. Eu exato. fico pensando nisso, sabe? Sim. Pô, Lidar com bactéria, com vírus, com a parte higiênica, é absurdo. Com a parte, né? Não tinha. Loucura. Haja sabugo pra todo mundo, né? É verdade. Como é que faz isso, né, Douglas? Pensando em como isso funcionaria se eles estavam, de repente, tudo. A gente muitas vezes não percebe como que as coisas são delicadas quando você sai fora do teu ambiente. Total. Onde aqui você tem teus copos, tem água, tem um banheiro, tem tudo. Tá tudo tranquilo, tá confortável. Sim. Mas você vai para um deserto com uma mochila nas costas, Loucura. cara, logo vai começar a crise. Sim. E como administrar tudo isso? Só com a sabedoria de Deus. Não tem como 3 milhões de pessoas saírem do Egito, né, onde eles viviam de uma forma escrava, mas tinha tudo, o básico, existia lá a situação, né? E aí eles começam a caminhar com velhos, crianças, mulheres, eu imagino que loucura que era isso, né? Famílias, e eles precisavam, eles não estavam preparados com tendas, com nada, precisavam construir tudo para chegar num lugar e montar os acampamentos. E aí, de repente, no meio do caminho ainda, Deus fala, agora vocês vão fazer um tabernáculo, vão construir um lugar para eu visitar vocês. E ali... Aí os recursos que eles tinham trazido do Egito. Daí produzir, né? Então, tinha lá suas cabras, tinha né, suas ovelhas, seus bois, né? Mas vamos lembrar que é 3 milhões de pessoas, né? É loucura. E aí precisavam comer, precisavam vestir, E a Bíblia diz que por 40 anos passaram por ali sem sequer... eu vou até citar uma coisa importante, né, Douglas? Essa travessia de sair do Egito e chegar até Cades Barneia demoraria, dentro de uma situação normal com 3 milhões de pessoas parando normal, é calculado em 3 meses e meio. E eles demoraram 40 anos por causa de um fator: murmuração. Se uma coisa como empreendedor não pode ser, é murmurador. A palavra jude significa gratidão, ou judeu, agradecido, grato. E existem 9 orações diárias que se faz para agradecer. Você agradece quando come e quando termina de comer. Você agradece quando levanta da cama por você ter força nos seus pés. Você agradece quando você olha para o primeiro sol e quando tu olha a primeira estrela do céu que vai vir à noite para você descansar. Então, a gratidão ela anda com o povo judeu. Então, um dos grandes segredos é você ser grato a Deus por tudo. Pelo ar que você respira, pelo que você come. Então, essas orações, elas caminham dentro da base, dentro da cultura judaica o tempo todo. E quando eles murmuraram, eles ficaram 40 anos num lugar que era para ter chegado em 3 meses e meio. Então, qual é a lição que a gente toma disso? Nunca reclame, porque hoje não tem, porque amanhã vai ter. Nunca reclame porque agora não deu, mas amanhã vai dar. Mas se você reclamar hoje porque não deu, vai ficar 40 anos, não vai vir amanhã. Vai vir 40 anos, vai demorar. Então a gente tem que entender que não é o nosso tempo, é o tempo de Deus para as coisas. E entender que se nós andarmos no relógio de Deus, né? No cronos de Deus, né? A gente vai conseguir alcançar muito rápido a promessa. Mas se você murmurar, isso é um dos princípios para o empreendedor, você vai demorar muito para alcançar, porque o murmurador nada alcança. Ninguém gosta de andar com murmurador. Ninguém gosta de comprar do murmurador, nem vender por murmurador. A gente gosta de pessoas gratas. Porque aquela pessoa que trabalha contigo e agradece pelo teu trabalho, tu vai ter prazer de trabalhar para ela. Aquela pessoa que tu tá fazendo serviço só reclama do que tu faz, tu quer cortar a relação com essa pessoa. Então é importante isso, uma das coisas importantes também é entender essa situação. E claro que a gente pode pegar um dia e fazer uma... Não, é sensacional, porque tem assim tantos princípios, né? A gente falou alguns, mas assim, tem tantos princípios fundamentais, assim, elementares, realmente para o sucesso na nossa vida. Eu estava lembrando de mais um, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre ele também, que é o princípio da semeadura. Né? A gente fala muito sobre isso também, e a Bíblia ensina sobre isso, né? Aquela frase, o plantio ele é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Então sempre que a gente plantar alguma coisa a gente vai colher, né? E assim, existe muita gente que vive esse princípio aí no dia a dia e não atribui a Bíblia, mas é a Bíblia que nos ensina sobre esse princípio também, né? De plantar e para colher. E o povo, inclusive o povo judeu também,
aprendeu muito isso, a gente tem muitos ensinamentos ali. Agora, uma coisa que é legal e que nos ensina que inclusive está linkado com o que a gente faz aqui também. A gente precisa investir primeiro, né? O plantar primeiro, procurar primeiro a estratégia, investir primeiro para depois a gente ter a colheita. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse princípio também. Sim. A Bíblia sempre nos ensina a respeito desses princípios, né? Em Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: não se deixe enganar, Deus não se zomba, porque o homem semear, isso também colherá. Isso nós estamos falando agora sobre palavra, né? A primeira coisa, a primeira semente que o homem tem é a palavra. Boa. Essa é a primeira semente humana. Ela é uma semente invisível, mas a semente mais poderosa que existe. Então, por isso que nós estamos falando aqui de murmuração, porque a murmuração é uma semente. Se você planta ela, você colhe abolhos e espinhos. Mas se você planta gratidão, você colhe prosperidade. Então, a primeira semente invisível que o homem planta é a que sai da boca dele. E tudo que sai da boca do homem, então Paulo escreve a carta aos Gálatas, né, dizendo: não se deixe enganar, porque de Deus não se zomba, né? Pois o que o homem semear, isto também colherá. Estava falando sobre pessoas que zombam de Deus, né? Então é uma semente também que você planta que um dia você vai colher. Se você não acredita que Deus que está no teu negócio, você fala: não, que Deus. Tem gente que fala isso, né, Douglas? Se eu não trabalhar, não acordar de manhã, Deus não vai ajudar ninguém, não. Cara, Deus ajuda quando a gente dorme, né, Douglas? Por que uma criança cresce? Porque das 22 horas até as 4 da manhã, ela tem uma dose de hormonal e de hormônios de crescimento de acordo com a lua, para tu ter ideia, né? Como que o mundo, a criação influencia no crescimento da criança. E no crescimento do ser humano também, né? Da inteligência, na formação dos hormônios todos. Então nós precisamos, e hoje a ciência fala sobre a higiene do sono, né? Sim, verdade, a saúde do sono, e ela acontece das 22 às 4 da manhã, que é o melhor sono do ser humano. E esse sono, ele entra em frequência com as luas e com os astros e faz com que você cresça, dá um banho de hormônio. E aí a criança cresce quando dorme. O pão cresce quando está dormindo. Você quer fazer a tua avó, a nona faz o pão, não faz? O nono lá. Quando fazem o pão, não tem que deixar descansar. Tem que deixar descansar. Quando ele vai crescer? Quando ele descansar. Se ele não descansar, ele não cresce. Então, quer dizer, e tem pessoas que zombam de Deus e não entendem que Deus dá o crescimento quando o homem está descansando. Deus não dá o crescimento quando o homem está trabalhando, porque não é a força do seu braço, é a força e o poder de Deus. Então as coisas crescem quando a gente deixa ela descansar. Você planta uma semente, a semente vai descansar na terra, vai morrer e vai nascer um novo fruto. E esse fruto vai dar novas sementes. E assim funciona a lei da semeadura, né? É quando alguma coisa morre, nasce outra no seu lugar. Então quando a gente morre para nós mesmos, nasce um Deus dentro de nós. Essa é a verdade, né? Então a gente semeia a nossa mortalidade para que a imortalidade de Deus reflita a sua glória em nós. É quando você entende, não sou eu, tudo é Deus. Nunca fui eu, sempre foi Deus. Então de Deus não se zomba. Então a primeira semente que o homem deve plantar é a semente da palavra. Tudo é Deus. Quando eu entender isso, é um princípio forte e poderoso para saber, eu não sou um sucesso, Deus é um sucesso. Ele me faz um sucesso, mas eu não sou um sucesso, Ele é um sucesso. Eu não sou rico, Deus é rico. E é nele que eu me enriqueço, porque dele é o ouro e a prata. Eu não disse que é dos homens. Ele dá o homem como mordomia. Mas ele diz, meu é o ouro e minha é a prata. Então todo o ouro do mundo é de Deus. Toda a prata do mundo é de Deus. Então isso nós precisamos entender. Em Provérbios também, capítulo 22, versículo 8, diz: quem semeia a justiça colherá, quem semeia a injustiça colherá a desgraça, e o castigo da sua arrogância será completo. Então outra coisa que a gente semeia também, além da palavra, é a justiça. Importantíssimo. É uma outra semente importante da gente entender. Se eu sou justo, eu vou semear prosperidade, graça, tudo. Se eu sou injusto, eu vou colher um dia lá na frente a desgraça. Toda pessoa que acha que com injustiça vai ficar rico,
um dia vai colher a desgraça de uma forma muito terrível, dentro da família, na vida dos filhos. Então a Bíblia é clara a respeito disso, né? Então é outra semente que a gente tem. Então tem várias sementes a ser plantada, não só a do dinheiro, né? Não só do empreendedorismo. Caramba, muito legal. Tava pensando nessa questão da justiça aí também, até em relação ao imposto, né? Porque quando a gente pega imposto, que é uma coisa que assim, dói no coração, todo mundo, né? Ninguém gosta de pagar imposto, tudo certo. Mas teve um episódio com Jesus também, né? Onde foi cobrado e ele manda Pedro ir pegar o peixe e pegar a moeda para pagar o imposto deles, né? Porque na época também Roma cobrava imposto deles. Então, assim, já foi um ensinamento lá da época de Jesus também, 2020 e poucos anos atrás ali. Então, pô, tem que pagar imposto. Tem que pagar. É ruim. É ruim. Pô, se o dinheiro é de Deus, se o recurso é de Deus, se a gente confia na obra de Deus, ele vai prover também, né, o imposto. É verdade. Existe uma coisa muito interessante, né? Infelizmente, a nossa lei, a lei do Brasil, ela é complicada para se entender. E aí, outra coisa que eu digo sempre para o empreendedor, ele é importante ele andar com pessoas peritas. Você é perito no marketing digital. Tem o perito do advogado, tem advogados e advogados, como médico, né? Verdade. A gente tem que entender que é especialidade. Tem advogados que é especializado em tributos. Então, a gente tem realmente impostos, mas tem pessoas que pagam impostos por causa do DIBRE e por causa da ignorância de não ir atrás de um profissional qualificado. Paga indevido. Ele paga de forma indevida, ele paga muito que não era para estar pagando. Por exemplo, existem 3 que lá tem o Simples Nacional, né? Tem lá me ajuda agora, fugiu, né? A gente tem lá o Simples Nacional, a gente tem o lucro presumido e o lucro real. Isso. Você vai nessa plataforma e você vai encontrar maneiras, você precisa de ver onde está a classe da tua empresa, né? Para poder pagar também de forma justa, porque também pagar de forma injusta fica ruim, você paga mais do que deveria. Verdade. Então, hoje as pessoas falam que o rico paga menos imposto do que o pobre. Não é verdade isso, né? Isso não é verdade de jeito nenhum. Mas ele paga o imposto certo. Sim. Então, essa é a diferença. Você saber pagar o imposto certo. E realmente, o imposto nosso é ridículo. Isso é indiscutível, né? É indiscutível porque nós também voltamos àquele princípio que existe uma autarquia, existe né, um reino que nos colonizou, né, que acaba tributando o povo de forma muito criminal, né? Se a gente for entrar em problemas de Estado, aí a gente vai... Antes até o senhor estava falando em relação ao povo, né? 3 milhões de pessoas ali no deserto, eu fiquei pensando, cara, a gente não consegue fazer uma cidade com 30 mil habitantes funcionar de forma... Porque a cidade não é funcional, ela é cheia de problema. E cheia de tantas estruturas e tudo mais. Aí tu imagina com 3 milhões de pessoas, cara, não existia um conselho, não existia cadeia para prender os que faziam baderna, né? Enfim, então assim, conseguir fazer aquilo ali funcionar tem que ser um exemplo para nós de sucesso absurdo, assim. Então... Por 40 anos, né? Exatamente, não foi um mês... foi 4 anos de um governo, foi 40 anos, né? É loucura. 40 anos de um governo, é verdade. E tu vê, Douglas, como isso é delicado, né? É loucura. Porque olha como a pessoa precisa ter uma consciência, precisa ter uma saúde mental muito grande. Porque no momento final, Moisés estava com aquele 40 anos, com aquele povo, dirigindo ele, fez tudo que fez, abriu o mar, né? Mas um dia Deus falou para ele, olha a terra ali e tal, né? Que vocês vão herdar. Daí Moisés se irrita, bate na pedra, que Deus falou para ele assim, fala com a pedra. Ele foi, bateu na pedra, e Deus falou para ele assim, a partir de hoje você não vai entrar. Por quê? Porque para Deus, cada dia é um novo dia. As misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Mas o que aconteceu com Moisés ali? Ele achou que por todo o trabalho que ele tinha feito, já estava suficiente e que aquilo tinha creditado ele, né? Entendi. Ele acreditou que ele tinha crédito para erro. A gente nunca tem crédito para erro, a gente tem que ter consequência do erro. Então tem pessoas que hoje ele se apegam no passado dele, que ele fez muita coisa certa no passado e que agora ele deveria então ser impune, né? De ser, nada pode me punir mais. Mas com Deus não funciona assim. Cada dia é novo na tua vida. Então você tem que fazer novas sementes para ter novas colheitas e que essa semente sempre esteja atrelada à justiça e à boa palavra e à gratidão, né? Esse é um ponto importante para você continuar vivendo cada dia o seu mal, né? Importantíssimo.
nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que deixar o gancho para o episódio 2, porque senão nós vamos ficar mais umas 3 horas aqui conversando, porque tem tanto ainda outros princípios que a gente pode entrar, né? Mas assim, eu achei sensacional. Hoje a gente começou falando um pouquinho sobre a trajetória da CAPS. Inclusive, quem quiser conferir mais o trabalho da CAPS Express hoje, como eles estão. Hoje tem um projeto internacional a pleno vapor, né? Com o Estevão tocando ficha lá. Tem vários projetos aqui no Brasil também que seguem ativos. Então, não deixem de conferir o trabalho da CAPS Express. E eu queria que o senhor desse aí as recomendações finais para os empreendedores, empresários que estão nos assistindo. E para pessoas assim que, de repente, hoje, talvez, o que eu vejo, um dos pontos, que às vezes a pessoa ela tem dúvidas e assim, um certo receio, né, entre equilibrar essa vida ministerial e a vida empresarial. Às vezes ela não consegue fazer isso que o senhor falou, que é a mesma coisa, é a mesma pessoa que precisa estar nos ambientes. A gente vê, às vezes, a pessoa que ela se dedica muito à empresa, dela acaba deixando a obra, o ministério de lado, ou vice-versa, vai muito para o ministério e aí deixa de empreender ou de trabalhar e tudo mais. Então, assim, eu queria que o senhor desse um pouco as dicas finais, digamos assim, né? Eu sei que é infinito esse assunto, né? Mas algumas dicas finais, assim, para essas pessoas e também deixar os convites aí para quem quiser conhecer a comunidade Cristo Vive. Amém. Obrigado, Douglas. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Também quero agradecer a audiência, agradecer você. Se você gostou desse conteúdo, também, sabe lá, dá o seu joinha, seu like, e também você pega e compartilha esse conteúdo e começa a seguir aí o Doug, né? E você vai sempre ter conteúdos importantes que vão acrescentar na sua vida, que esse é o objetivo desse podcast, é poder acrescentar conhecimento, acrescentar experiências a você. E eu quero deixar claro que a minha vinda e a minha participação aqui, para mim é um orgulho muito grande. Muito obrigado, Douglas. E deixar você uma coisa que eu penso, que tem no meu coração, que é a resiliência, e você nunca desistir. O empreendedor, ele vai ser sempre vitorioso se ele nunca desistir. A tua permanência, a tua força de permanecer, ela é muito mais forte do que você pensa. Ninguém perde uma guerra se não desistir. A guerra nunca acaba enquanto não tiver desistência na guerra. Então, você precisa continuar. Pode perder algumas batalhas na sua vida, mas você não permita perder a guerra. E como eu não perco? É quando eu não desisto. Então, eu quero te deixar um conselho. Você que é empreendedor, talvez você tentou alguma coisa na sua vida que ainda não escalou, não deu certo, mas eu quero deixar um conselho. Se você não desistir, vai dar certo. As coisas vão acontecer, vai ser uma bênção. Eu quero dizer, você pastor também, você que é sacerdote numa igreja, que é importante hoje você ser multivalente. É importante você entender como é o universo das suas ovelhas, como eles vivem também, lutando pelo pão. Aí a gente vai conseguir não ser inconveniente e nem tão pouco presunçoso, ou achar que as pessoas não estão correspondendo ao seu chamado, aquilo que você quer, porque realmente há uma luta aí fora, uma guerra aí fora, que a gente entra numa bolha muitas vezes e não entende a dor dos nossos discípulos. E quando você trabalha, quando você empreende, você entende o que vive um colaborador, você entende o que vive um empresário. É como um pai que tem filho, né? Um pai que tem filho. É como um líder de família que tem filho, e como líder que não tem filho, ele não sabe falar sobre educação de criança. Mas quando você tem a criança na tua família, você sabe o quanto que é a dor de uma criança. Então é importante, você sente a dor dela. Então é importante você ter experiências na sua vida. Então o conselho que eu deixo para vocês pastores, vocês que estão aí no evangelho, empreenda, nem se for com um livro. Escreva teu livro, faça alguma coisa para que a tua renda também melhore, para que você não murmure que o que você ganha não é suficiente. Então eu digo assim, melhor é arrumar solução. Então as necessidades faz com que a gente encontre caminhos, né, para fazer com que esse rio desça até o mar. Todo rio vai encontrar o mar um dia, mas ele precisa contornar as pedras. É isso que eu quero deixar para vocês. Sensacional. Inclusive, pode empreender com a CAPS Express, né? Pode empreender, pode lançar o seu produto com a gente. Vai lá, entra para o mercado digital e se torne mais um novo milionário do Brasil. Ou dos Estados Unidos, né? É isso aí, muito bom. Apóstolo, realmente uma honra, um prazer enorme ter o senhor aqui. As portas ficam abertas para futuros episódios. Eu acho que a gente tem ainda muitos conteúdos que a gente pode abordar aqui dentro desses temas de princípios bíblicos, né? Dentro do empreendedorismo mesmo.
Então foi um prazer enorme conversar com o senhor. Quero deixar aí o agradecimento também à nossa audiência que esteve aqui com a gente. Se esse conteúdo fez sentido, assim como o Apóstolo falou, não deixe de mandar o teu feedback, os teus comentários pra gente, compartilhar esse conteúdo, porque essa é a maneira que a gente sabe que isso está funcionando, que está fazendo sentido e agregando para vocês. E se vocês quiserem uma parte 2 ou mais princípios aqui, deixem nos comentários que daí eu vou negociar aqui, eu converso com o Apóstolo pra gente trazer um episódio 2 para vocês, tá bom? Muito obrigado, eu vejo vocês no próximo episódio do Dogcast.